Hoje eu quero falar com vocês sobre como eu ouço a voz de Deus na Bíblia. Tem um texto bastante conhecido das Escrituras, escrito por Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E muitas pessoas entendem errado esse texto, achando que a fé vem por ouvir a palavra. Isso não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? E aí a continuação é que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir vem pela palavra de Deus. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus. Outra coisa é ouvir Deus através de sua palavra. E esse é o processo que desencadeia a fé no nosso coração. E se eu pudesse dizer e resumir em uma palavra o segredo da minha vida espiritual dar certo e dentro das minhas limitações, como eu mantenho meu relacionamento com Deus de forma mais saudável, essa palavra seria Bíblia. Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais pessoal, eu vou contar um pouco da minha experiência, de como eu faço para ouvir Deus falando comigo através das Escrituras. Vai ser um pouco mais prático do que os vídeos anteriores. Eu costumo fazer a minha meditação nas Escrituras dividindo em 3 partes. É o ler, o entender e o aplicar. Então, sempre que eu me deparo com as Escrituras, sempre que eu paro diante das Escrituras e que eu vou meditar nelas, eu divido essa meditação em 3 partes. Primeiro eu vou ler o texto, obviamente, depois eu vou entender o texto e depois eu vou aplicar o texto. E eu quero dar algumas dicas de como ler, de como entender e de como aplicar o texto para ouvir a voz de Deus. Uma primeira dica é fazer das coisas mais importantes as primeiras coisas do seu dia. Então, fazer das primeiras coisas as primeiras coisas de fato. Então, ler a Bíblia o mais cedo, o mais rápido possível no seu dia é uma dica importante. Isso porque eu aprendi o segredo da hora de ouro. Tudo que você faz na primeira hora do seu dia determina muito de como vai ser o restante do seu dia. Então, se você, na primeira hora do seu dia, já tiver um relacionamento íntimo com Deus, a chance de você, durante as outras horas do seu dia, manter esse relacionamento é muito grande. Se você deixar passar o seu dia e vai se atolando nas atividades rotineiras do seu dia a dia vai te sugando. E quando você vê, você já não consegue mais parar para ler a palavra de Deus. Então, comece o dia, assim que possível, lendo a Bíblia. Um outro segredo é não esperar a condição ideal, não esperar o momento ideal, porque muita gente fala assim, eu não vou ler porque eu quero ler sentadinho no meu quarto com a minha escrivaninha e com o meu caderno para eu anotar tudo direitinho. Só que muitas e muitas vezes você não tem as condições ideais, você não consegue as condições ideais. E eu aprendi uma coisa interessante com a minha amiga Val do Jesuscope, que feito é melhor do que perfeito. Então é melhor você ler em qualquer lugar, você ouvir, ainda que seja em áudio, indo para o trabalho e sentado e tomando café e dirigindo, você vai ouvindo. É melhor você fazer assim do que você ficar idealizando o momento perfeito e acabar não fazendo. Então faça, porque feito é melhor do que perfeito. Leia, independente de como você está, do que você está fazendo, mas dê um jeito de incorporar e de injetar a Bíblia nos primeiros momentos do seu dia. Aproveite as oportunidades que você tem para ler a Bíblia. Eu acho um hábito muito saudável você não ler nada de redes sociais, de WhatsApp, de jornais, antes de ler a Bíblia. É muito saudável dar o primeiro lugar às primeiras coisas. E se tem algo que você precisa saber para o seu dia funcionar bem, é o que Deus quer de você naquele dia. A primeira voz que você deve ouvir no seu dia, para o seu dia funcionar bem, é a voz de Deus. Então, leia o mais cedo possível do seu dia. Isso é uma dica importante. Como ler? Ler com o máximo de atenção que você puder e a maior passagem possível que você puder.
Uma coisa que eu tenho aprendido é ler grandes porções das Escrituras para que fique mais fácil o segundo passo, que é o entender. Então, depois de ler, reler e ler de novo, eu vou entender o que o texto está dizendo. E para eu entender o que o texto está dizendo, é muito legal, uma dica legal é fazer perguntas ao texto. É você entender, é você tentar entender onde aquele texto foi escrito, como aquele texto foi escrito, quando aquele texto foi escrito, por quem aquele texto foi escrito, para quem aquele texto foi escrito, porque tudo isso te faz entender o contexto do texto. Essas são regras básicas de interpretação de texto. Então, para interpretar a Bíblia, você tem que ser bom de interpretação de texto. Então, você que não gosta de português, você que não gosta de ler, você que não tem uma boa base de português, de língua portuguesa, faça isso, porque a Bíblia está escrito em língua portuguesa e não adianta a gente achar que tudo é revelação espiritual. Não, você precisa ter uma boa compreensão do texto, você precisa perguntar bem onde, quando, qual é o tempo, o modo, o lugar. Tudo isso é importante para você ter uma compreensão adequada do texto. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja pensando: ah, mas eu não sou bom de interpretação. E a minha dica para você é treine, leia muito a Bíblia. Eu conheço pessoas que mal sabiam ler, mas aprenderam a ler lendo a Bíblia e se tornaram excelentes intérpretes das Escrituras e manejam muito bem a palavra da verdade. Então, a Bíblia é uma baita ferramenta para você aprender a interpretar. E depois de fazer essas perguntas e de tentar entender um pouco o contexto deste texto, é importante você entender a ideia central do texto, você conseguir resumir esse texto em um assunto, em uma palavra, em uma frase, para que a partir daí você consiga entender os detalhes. Mas se você não entende a ideia central do texto, você não consegue perceber os detalhes também. Eu trabalho e já trabalhei muito com jovens, e uma coisa que os jovens me falam muito, e os cristãos de uma maneira geral, é que quando eles começam a ler a Bíblia, eles têm dificuldade de entender, porque são muitos autores, são momentos muito diferentes, e o que eu costumo dizer para eles é que realmente é difícil começar a entender a Bíblia sem entender a ideia central dela, sem entender alguns pontos de partida. E essas perguntas que a gente faz ao texto nem sempre estão claramente respondidas no próprio texto. Então eu aconselho você a ter o auxílio de uma Bíblia de estudo, ou de você consultar um site de estudos bíblicos na internet, que hoje tem bastante, mas a boa e velha Bíblia de estudo sempre é muito útil. Então, depois de ler o texto e de entender o que aquele texto está dizendo, como se interpreta aquele texto, onde ele foi escrito, por quem, quando e quais eram os assuntos principais, ou qual é o assunto principal daquele texto que você está lendo, aí depois de tudo isso você vai aplicar aquele texto ao seu coração. E o que é aplicar o texto? Aplicar é trazer o que está escrito nas Escrituras para o seu coração, é escrever na tábua do coração aquilo que já está escrito nas palavras da Bíblia. E para fazer isso, você precisa antes ter entendido o que aquele texto está dizendo no seu sentido primário. E para uma aplicação correta da Bíblia, a gente precisa entender primeiro, falando de entendimento, a gente precisa entender a respeito do que a Bíblia fala. Qual é o assunto da Bíblia? Muita gente pensa que a Bíblia é um livro de várias histórias, que fala de um monte de coisa, de um monte de gente, tem vários assuntos diferentes. Mas a Bíblia, uma análise mais pura, a Bíblia tem um assunto, e o assunto da Bíblia é Jesus. Então a gente só pode aplicar a Bíblia entendendo isso. O assunto da Bíblia é Jesus. Então, para a gente aplicar, eu olho para um texto, leio aquele texto, entendo aquele texto, e a primeira aplicação que eu tenho que ter é o que este texto fala a respeito de Jesus, como este texto fala a respeito do que Jesus fez, como este texto aponta para o que Jesus fez, para o que Jesus faz, para o que Jesus é. Porque Jesus é o verbo que se fez carne, porque Jesus é aquele de quem falam as Escrituras, porque Jesus é o assunto central da Bíblia. Os profetas falavam sobre ele, Moisés falava sobre ele, desde o Gênesis se fala sobre ele, e aí depois no Novo Testamento os apóstolos falam sobre ele, e tudo é sobre Jesus.
Então a melhor aplicação da Bíblia é enxergar o que está falando a respeito de Jesus, porque ele é o personagem principal. Depois de entendido isso, a gente vai entender e vai aplicar no nosso coração o que aquele texto está falando a respeito de nós e do que Jesus pode fazer em nós através daquele texto. O que Jesus está ensinando a nós, o que Jesus está querendo trazer para o nosso coração naquele texto. E aí eu vou enxergar naquele texto e pedir ao Espírito Santo que me mostre como eu posso agradar mais a Deus a partir da verdade que está explícita naquele texto. Eu pergunto ao Espírito Santo como eu posso louvar a Deus, como eu posso adorar a Deus a partir dessa verdade, que comportamentos eu posso evitar, que comportamentos eu posso imitar para adorar mais a Deus a partir do que está escrito nesse texto. Uma outra aplicação que devo fazer, é uma pergunta que devo fazer ao Espírito Santo: como posso colocar em prática na minha vida, como posso praticar a partir de agora o que acabei de ler? Porque um erro nosso é deixar de obedecer imediatamente ao momento que lê. Eu acho muito legal o exemplo daqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles andaram 12 quilômetros de volta de Jerusalém para Emaús, mas quando eles entenderam que Jesus falou com eles imediatamente, no meio da noite, voltaram 12 quilômetros de Emaús para Jerusalém. A gente fica protelando, postergando muito obedecer a voz de Deus. E tem um estudo que diz que se você não obedece em menos de 24 horas o que você acabou de ouvir, você depois muito provavelmente não vai obedecer. Então, ouviu? Já obedeça. Então peça para Deus, sempre que você lê um texto, estratégias de como você pode colocar aquele texto em prática imediatamente a partir daquele momento. E uma última dica que eu acho interessante para você meditar nas Escrituras é você decorar textos para que esses textos estejam imediatamente disponíveis quando você precisar deles. A palavra decorar, o verbo decorar, ele vem do latim, que é o verbo, que é a palavra decore, e a origem etimológica dessa palavra é decoração. Então, o texto que você decora, um texto que você sabe decorado, é um texto que está alojado no seu coração. Então, o melhor jeito de aplicar, um dos melhores jeitos de aplicar é decorar. Lógico que não basta ter nos lábios e não ter no coração, mas sempre que um texto está alojado no seu coração, que você sabe ele decorado, no momento da necessidade ele vem à tona para você e ele pode te resolver muita coisa. Você acha que Jesus não sabia a Bíblia inteira decorada? Ele era tentado e ele respondia com a Bíblia. Quando ele estava sendo crucificado, ele respondia com a Bíblia, porque tudo isso já estava alojado dentro do coração dele. Ele já tinha tudo aquilo decorado, ou seja, ele já tinha tudo aquilo dentro do coração. Então, um conselho meu, que é talvez o meu maior segredo para continuar vivendo com Deus diante de todas as circunstâncias da vida, é ouvir a voz de Deus diariamente, porque a palavra de Deus é o meio pelo qual nós ouvimos a sua voz e é o idioma que Deus usa para se comunicar conosco. Então nós precisamos manejar muito bem a palavra da verdade e precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A minha oração é para que nós, eu e você, sejamos como aqueles cristãos que Paulo recomendou que os colossenses fossem, capítulo 3, verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, que não seja apenas um visitante, que não seja apenas num domingo à noite, numa quinta, numa terça, num dia de culto, mas que ela more em você. E o que você faz no lugar que você mora? O lugar que você mora é o primeiro lugar que você está quando o dia começa, é o último lugar que você está quando o dia termina, é o lugar onde você se alimenta, é o lugar onde você descansa. Que a palavra de Deus seja assim em você, que ela esteja em você no início do dia, que ela esteja em você no final do dia, que ela esteja em você no momento da refeição, que ela faça morada em você, que a palavra de Cristo habite ricamente, não apenas passe de vez em quando durante a semana. E esse é o maior segredo de todo cristão que é eficaz
no serviço do reino e no sacerdócio do reino é que ele ouve a voz de Deus. Isso porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A maior necessidade que o homem tem todos os dias quando ele acorda não é tomar o seu café, não é sair para trabalhar, não é ir ao banheiro. A maior necessidade que todo homem tem todos os dias quando ele acorda é encontrar o seu prazer na lei do Senhor, ouvindo a voz daquele que o criou. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir. Compartilha com alguém que você acha que também vai gostar e que você acha que está precisando desse vídeo e se inscreve no canal e ativa as notificações. Vou pedir mais uma vez para você não esquecer, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você já é inscrito e não ativou ainda as notificações, tem muita gente que não está recebendo os vídeos porque não ativou as notificações, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e até a próxima semana. E não esqueça de colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida e colocar a palavra dele em primeiro lugar no seu dia.